Então vamos lá, agora que já estamos quentinhos e agasalhados, nós vamos continuar aqui a nossa aula de Direito, ok? Nossa aula de Direito, porque a aula de Direito é para quem não sente frio por estar coberto de razão. Vemos que não é o meu caso, pois estou congelando, e olha que eu estou dentro do estúdio, né? Para quem não sabe, nossa aula eu tive que dar uma pausazinha aqui em Brasília, porque eu fui ali comprar um pão de queijo na padaria que tem aqui perto, né? Na hora que eu fui ligar o carro, infelizmente eu tive que ligar para o IBAMA, para resolver uma situação. Liguei para o André pediu para ligar para um colega dele, e aí na hora que eu liguei, o IBAMA não pôde me ajudar, né? Pra você ver, precisa de gente, o IBAMA tá sem gente, né? Não puderam me ajudar, né? Quando eu liguei o carro, saíram 2 pinguins correndo debaixo do carro. Infelizmente eles disseram que não poderiam me ajudar, que por conta do frio eles estavam correndo atrás de um urso polar na esplanada. Você vê aqui como é que tá frio em Brasília, né? Então vamos logo, sem enrolação, sem falar lenga-lenga, vamos aqui para o slide Sistemas Administrativos, né? Trata-se do sistema adotado para correção de determinados atos administrativos. Não vou repetir, vocês estão cansados de saber que o rei pode sim errar. E aí, olha só que legal. Sabe o que é isso aqui? Ó. Opa, errei. É o bigodão do professor Bruno. É isso mesmo. O que significa esses sistemas administrativos? Olha só. Por vezes, os atos administrativos, eles podem ser anulados ou revogados, tá certo? Eles poderão ser anulados ou revogados. Eles serão revogados quando legais, né? Mas através de um juízo de conveniência, de oportunidade, eles não estão mais, sabe? Não tá mais no clima da administração, e eles vão ser anulados quando eles são ilegais. E o que é o sistema administrativo, professor? Vão existir dois. Vão existir, olha só. Vão existir o sistema francês, ok? Os esquisses que ne va, né? De Je suis Gabriel. Eu tô inventando, tá? Não sei falar francês, não. Eu sei que sei falar oui, eu sei. Vamos volta o petinho, le tout petit, né? Tem o sistema e o do contencioso administrativo. Também vai ter o sistema inglês, o sistema do what. Você sabia que elevador na Inglaterra não é elevator? É lift, ok? Isso aí não te conta, né? Isso aí o professor André não te conta, a professora Andresa não te conta, você tem que vir aqui. Tem que vir aqui pro direito pra você aprender, porque o professor é cultura. Momento cultura. E o sistema de jurisdição. Falando em elevador, você sabe como que é que o japonês, como é que lá no Japão eles fazem para chamar o elevador devido à tecnologia? Vocês sabem? Sabe como é que eles chamam o elevador? Apertando o botão. Aperta o botão que ele vem. Ok? Então, qual que é a diferença do sistema francês para o sistema do contencioso? Do sistema inglês? O sistema do e o sistema do lift. Ok? É o seguinte, no sistema francês vai existir o contencioso administrativo. O contencioso administrativo vai ser um sistema, um judiciário responsável só por julgar as tarefas do direito administrativo, da administração pública, né? Vai ser esse contencioso administrativo que vai fazer coisa julgada a respeito das matérias administrativas, ou francês, ou contencioso administrativo. Você lembra da última aula que eu te falei? Que eu te falei que o direito administrativo não cuidava das funções contenciosas. Você lembra? Aqui, olha só, tem contencioso, mas contencioso administrativo. Ou seja, um judiciário administrativo. Esse é o contencioso administrativo. Já no sistema inglês, né, do chazinho, aí é o sistema de jurisdição una que adotamos no Brasil. E o que é o sistema que nós adotamos no Brasil? Que
qualquer litígio, seja penal, processual penal, direito civil, administrativo, qualquer um poderá e deverá ser levado ao judiciário. O deverá no sentido do cidadão, né? Ele deve fazer isso. Se ele não fizer, pelo amor de Deus, exerça seu papel de cidadão e procure o judiciário sempre que necessário, né? Então, o judiciário está ali e não há uma ressalva. Não é assim, o judiciário não pode apreciar isso. O judiciário pode apreciar tudo. Pode apreciar tudo. Inclusive, no Brasil, ele aprecia muito mais do que ele deveria, né? Ele decide muito mais do que ele deveria. Existe um nome para isso, tá? Que chama ativismo judiciário, que é quando o judiciário ele começa a entrar em outros poderes, que ele fala, eu posso falar se posso, e se eu falo que eu posso, eu decido que eu posso. Uma aguinha para hidratar, entendeu? Então vamos lá, sistema francês ou contencioso administrativo. Existem duas jurisdições, a comum e a do administrativo. Sistema inglês, do chazinho, do lift. O sistema inglês ou jurisdição una. Se é jurisdição uma só justiça pode cuidar de tudo. Acabou. Eu não sei nem para que eu vou te mostrar o próximo slide. Mas eu vou. Porque eu vou, professor, não bota slide. Tá aí, ó. Conhecido por sua dualidade de jurisdição, as funções administrativas ficam a cargo da jurisdição do contencioso administrativo. Dessa forma, o poder judiciário não pode intervir nessa esfera. O poder judiciário não poderá intervir. No sistema inglês, todos os litígios podem ser levados ao poder judiciário. Não há que se falar em contencioso administrativo. No Brasil, adota-se o sistema de jurisdição única. Olha aqui esse inciso 35. Mas 35 de onde? Da Constituição Federal de 88. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Ou seja, qualquer direito que seja infringido, você poderá levar ao judiciário, que aí ele sim fará coisa julgada material. A última palavra é sempre do judiciário. Aqui em casa, a última palavra é sempre minha. É sempre minha, tá? Que é sim, senhora. Sim, senhora, meu amor, eu tô indo fazer. Ok? No sistema de inglês ou jurisdição una, somente o Poder Judiciário decide definitivamente com coisa julgada material, conhecido como sistema de jurisdição única ou sistema inglês de jurisdição. A inafastabilidade de jurisdição está gravado com cláusula pétrea, insuscetível de abolição. O que é cláusula pétrea, professor? www.somamente.com.br/professor Linão Gatão Barbudão lindo do sorriso colgate.com.br. Aí você vai ter o curso de Direito Constitucional. Se você não quiser tirar o escorpião do bolso e comprar esse curso, então só presta atenção que eu vou te explicar agora. Ok? Cláusula pétrea. Pétrea vem de pedra. Toda vez eu falo isso, eu tô cansado já. Cláusula pétrea é uma cláusula que ela não poderá ser mudada para baixo. Ela não poderá ser sofrer restrição. Às vezes eu acho que a câmera tá em mim, não tá em mim, né? Ela não poderá sofrer restrição nem ser abolida. Ah, mas e se aí se vier uma emenda constitucional aumentando os poderes da cláusula pétrea? Aí pode, né, Pangaré? Uai, aumentar poder pode, que não pode é diminuir. Pelo amor de Deus. Com base nesse inciso, o cidadão tem a certeza de que suas garantias, sempre que sofrer uma lesão... Ai, meu Deus, toda vez isso. Bonito, né? Teoria bonita. Opa, entre blocos? Não. Vamos continuar. No sistema inglês, jurisdição única, olha só, em regra, o esgotamento da via administrativa não é condição indispensável para a busca da tutela perante o judiciário. O que é isso aqui? Olha só. Quando você tem o seu direito infringido, em regra, você não precisa esgotar todas as vias administrativas. Vai passar, não, agora é para divisão. Agora é com a cooperação não sei o quê. Agora é com não sei quem. Agora vai para o secretário executivo. Agora vai para o ministro. Não. Em regra, você teve o seu direito infringido, você teve o seu direito suprimido, aí você vai direto na justiça e fala, help! Alguém me ajuda. Você vai lá
né? Eu já fui, você tem que ir também, entendeu? Eu sou a favor. Ah, não, tá superlotando o judiciário. Ah, eu tô pagando bem. Tô pagando 20 e poucos mil pra cada juiz, eu vou usar. Entendeu? Mas olha só, existem algumas exceções. Essas exceções você tem que tomar cuidado, tá? Porque é isso que cai a exceção, e quem passa é o quê? A exceção. Então fique atento às exceções. Nessas exceções, a pessoa, ela primeiro precisará esgotar as vias administrativas, para depois de esgotadas as vias administrativas, ela poder recorrer ao judiciário, entendeu? Então primeiro administrativo, depois judiciário. Essa é a exceção. Em regra, você pode pular e ir direto para o judiciário. E quais são as exceções? Olha só. Se serão admitidas pelo judiciário ações relativas a competições desportivas, depois de esgotadas as instâncias da justiça desportiva. O professor não é muito adepto a futebol, tá? Mas eu acho que isso aqui é o tapetão, né? Se não for, vocês me avisam, tá? Inclusive, ó, você me manda aqui no WhatsApp, ó. 61 981339253. Pronto. Você me manda aqui. É pra te mandar só sobre futebol? Não, né, Pangaré? Se você tiver dúvida, você me manda. Não vai ser chongo, não. Você me manda. Eu quero que você passe. Seu concorrente não tem meu número, pô. Que outro cursinho tem contato direto com o professor? Isso é meu WhatsApp pessoal. É o WhatsApp porque a minha mulher manda mensagem. O WhatsApp porque meu pai manda mensagem. Que o André manda mensagem, eu tenho que responder em 30 segundos, senão eu sou demitido. É esse aí. Então usa, pelo amor de Deus. Tá com dúvida? Usa. Pra que você tem meu número se não é pra usar? Usa, manda mensagem. Mas, ó, último concurso do IBAMA, tinha maluco mandando mensagem às 5 horas da manhã, pô. E eu tinha que explicar pra minha mulher porque que tinha gente mandando mensagem às 5 horas da manhã. Espera 5h30. 5h30 pode. Vamos lá. Então a gente já viu que na justiça desportiva, primeiro você precisa acabar com a via administrativa. Qual que é o segundo? Ato administrativo ou omissão, olha só, que contraria em súmula vinculante do STF. Nós já aprendemos o que é súmula vinculante do STF, né? Então, olha só, um ato administrativo ou a omissão administrativa que contraria uma súmula vinculante só poderá ser objeto de reclamação depois de esgotadas as vias administrativas. Reclamação é o nome da ação mesmo, tá? É o nome do instituto para você questionar um descumprimento da súmula vinculante. Então, lembre-se, um ato administrativo descumpriu uma súmula vinculante do STF, primeiro esgota as vias administrativas, depois STF. Não, depois STF não, depois a Justiça. A prova anterior do indeferimento ou da omissão administrativa constitui requisito indispensável para o interesse de agir no habeas data. Todavia, basta a existência de um requerimento sem necessidade de instâncias esgotadas. Olha só, o que é o habeas data para você que não tirou o escorpião do bolso e não comprou o curso do professor Gabriel? O habeas data é o... Não sei se eu vou contar, não. Vou contar. O habeas data é um instrumento constitucional, um remédio constitucional, que ele garante o acesso às informações às suas informações que estão em um banco de registro público, tá? Em um banco de registro público. Quando eu digo banco de registro público, não é só bancos de dados do Estado, tá? O Serasa é um banco de registro público. Um banco de registro público é qualquer banco que uma outra empresa pode ter acesso, que pode te prejudicar. E aí você entra com habeas data, seja para poder arrumar essa informação, tá? Seja para poder saber o que está ali, ok? Mas lembre-se, antes do habeas data, você tem que ter pedido administrativamente essa informação. Beleza? Riscamos. Será necessário prévio requerimento administrativo para restar caracterizado o interesse de agir em ações judiciais contra o INSS. Você está ali querendo o seu Auxílio Brasil, né? O seu Auxílio Brasil e pegou, mas depois você resolveu se aposentar. E o INSS não quer agir, né? Não quer movimentar. E aí você fala, quer saber? Eu já sei que o INSS demora, já sei que não faz concurso desde 2015, né? Desde 2015, eu tô até esperando para comprar sobre o meio ambiente para estudar para o INSS. Eu sei que o INSS não faz, sei que vai demorar, vou direto na justiça. Não, tá? Primeiro você precisará esgotar as vias administrativas, ok? Então, nesses 4 casos aqui, primeiro ADM,
depois justiça, ok? Mais uma coisinha aqui para falar com você sobre esse ponto. Olha só, quando você entra na justiça e você já entrou numa via administrativa antes, geralmente entende-se, geralmente a decisão administrativa ela deixa de valer, tá? Ela deixa de valer. Diz que houve aí uma revogação tácita, uma desistência tácita, porque você já procurou a via administrativa, a via judicial, e a via judicial é que fará a coisa julgada. Então, assim, morreu Maria Preá, a administrativa. Ok? Vamos continuar. Além disso, a opção pela via judicial implicará o quê? Renúncia. Gente, é tácita. Ah, professor, tá analfabeto. Tácita a via administrativa. Eu vou demitir o estagiário, tá? Ei, você estagiário. Você estagiário. Tá demitido. Eu lembrei que sou eu me demiti. Vale ainda notar que, segundo o STF, viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judicial calculada sem limite sobre o valor de causa, tá? Isso aqui é o seguinte, eu vou entrar com uma ação porque o estagiário escreveu errado aqui. E aí eu vou pedir para ele R$1.000 de dano moral. Esse é o valor da causa, ok? O valor da causa, estipulei R$1.000. As taxas, elas incidirão em cima desses R$1.000, ok? Mas olha só, tem que ter um limite. Por quê? Porque de acordo com o STF, viola o acesso à jurisdição essa taxa sem limite. É só isso. Agora, que faço eu da vida sem administração? Nada. Ah, pulei, tá vendo? Fui fazer gracinha, pulei o negócio aqui. Vamos lá. A administração pública, como sabemos, poderá atuar tanto em regime tipicamente de direito público, quanto normas predominantemente de direito privado. Nunca totalmente. Quanto aos órgãos e agentes estão agindo pelo direito público, diz que as suas funções estão sendo desempenhadas sob regime jurídico administrativo, ok? Regime jurídico administrativo. E o que é o regime jurídico administrativo? Eu aprendi com o professor, porque ele já falou. Quer ver? Esse regime de direito público confere poderes especiais à administração, os quais, por sua vez, são contrabalanceados pela imposição de restrições especiais. Vamos cá. Vem cá, olha só, de acordo com a lei 8666, né, ela tem esse nome porque é uma lei infernal, e eu espero que no seu titão nem caia mais isso, porque já tem a nova lei de licitações, que eu ensinarei aqui, né? Então, assim, ela traz algumas prerrogativas que a administração tem, inclusive de poder cancelar um contrato, falar assim, ó, vou cancelar o contrato, cancelei. Ela decide unilateralmente para cancelar aquele contrato. Ela poderá fiscalizar o contrato. Ela poderá aparecer de surpresa. Apareci. Né? Como é que tá fazendo aí? Tá funcionando? Né? Alguns contratos de concessão, quando o contrato termina, a administração pode chegar e falar, ei, deixa essas coisas aí que agora é tudo meu. Tudo meu. Vou te dar um troquinho, pra você não falar que eu não te dei nada, mas agora é meu. Entendeu? Então, assim, a administração ela tem superpoderes, né? Poderes esses que jamais seriam dados a particulares se ela tivesse em posição de igualdade, mas com grandes poderes, como diz o tio Ben do Ben 10, né? O tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela também tem algumas restrições. Essas restrições são super restrições. Só pode contratar por meio de licitação, pessoal por meio de concurso público, tem que observar a legalidade, que a gente vai falar na próxima aula, ou seja, ela só poderá agir quando a lei permite. É diferente do particular. Olha só, é um ótimo exemplo aqui. Numa relação de igualdade, ou seja, se ela fosse regida pelos mesmos parâmetros que os particulares, ao particular ele pode tudo aquilo que a lei não proíba.
Já a administração, ela não pode nada, a não ser o que a lei permita, entendeu? Então, assim, isso é uma restrição que ela tem. Essa restrição, ela é posta pela indisponibilidade do interesse público, que a gente vai ver nessa aula ainda, tá certo? Olha só, tais poderes e restrições especiais são disciplinados respectivamente pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Ok, vamos falar um pouquinho de cada. Tava em mim, né? Mas eu só grifei isso aqui, tá, gente? É isso aqui, ó. Tais poderes e restrições especiais são disciplinados respectivamente pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. E o que é o princípio da indisponibilidade da supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Quer dizer o seguinte, quando há um conflito entre o interesse do particular e o interesse da administração, como a administração ela representa a coletividade, o interesse da administração ele se sobreporá ao interesse do particular. É por isso que quando você coloca o seu carro numa via pública e tranca, o Detran pode ir lá e guinchar o seu carro. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, eles pegam aqueles Bobcat, sabe aqueles empilhadeiras? Vai lá, levanta, coloca o carro no guincho e tchau, né? Então ele poderá bater na sua vendinha e falar, ei, né, sua carne aqui, ó, ela tá 1 grau abaixo do que deveria estar. Você, infelizmente, vai perder toda a sua mercadoria. Ela poderá chegar no seu estabelecimento e falar, você está tocando funk. Tinha que estar tocando modão. Brown, doente de amor. Né? Eu ouço os dois, mas a administração ela é babaca. Então ela pode fazer isso, ela pode te multar, ela pode restringir alguns direitos seus, tomando como base um interesse público, né? Vamos supor que você tem uma terrinha, uma casinha, né? Um terreno grande no meio de São Paulo. E aí ali ia passar um metrô gigantesco que ia atender 1 milhão de pessoas. O que a administração vai fazer? Toma aqui o teu troquinho, né? Agora sai da sua casa, porque eu já te paguei. Aí você fala, eu não quero. Não me interessa se você quer. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado e eu te paguei antes, igual a Constituição diz. Então, tchau. Por quê? O interesse de 3 milhões de pessoas, infelizmente, ele é maior que o nosso interesse, tá certo? Um caso curioso, na minha casa, eu moro num condomínio militar, apesar de não ter militares em casa, era um ex-condomínio militar, passa uma tubulação no jardim da minha casa. Que alimenta ali toda a parte de água fluvial do condomínio. Passa ali embaixo, né? Passa ali embaixo. Se um dia aquilo ali estourar, vai destruir o quintal da minha casa e eles vão ter que arrumar. E o que a gente vai poder fazer? Nada. Nada. Senta e chora na cama, que é um lugar muito mais quente. Ok? E o princípio da supremacia, que nos prega o interesse da coletividade, ele está em uma posição superior ao interesse do particular. A atuação administrativa ocorre em nome da coletividade e, por isso, em regra, suas ações detêm uma verticalidade. Já a indisponibilidade do interesse público decorre do fato de que a administração não é proprietária da coisa pública e, por isso, sofre restrições. A administração somente pode atuar quando houver lei que autorize ou determine a sua atuação. Lembre-se que lei aqui está sendo aplicada em sentido amplo, ok? Vamos para o próximo. CESP, eu adoro resolver questões. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre os particulares constitui o regime jurídico administrativo. Certíssimo. Certíssimo. É exatamente isso que é o regime jurídico administrativo, né? São restrições e prerrogativas. Sendo as restrições as proibições e as prerrogativas as benesses que só a administração tem. Na verdade, se você pegar isso aqui, ó, eu até recomendo, tá? Pega isso aqui e passa pro seu resumo. Que vai valer a pena. Vamos continuar.
de acordo com o critério da administração pública, Câmara dos Deputados, cargão. O direito administrativo é o ramo do direito público e regula a atividade jurídica contenciosa e não contenciosa do Estado, bem como a constituição de seus órgãos e os meios de atuação. A questão está errada, porque a atividade jurídica contenciosa, ela cabe ao judiciário, A administração pública, ela cuida do não contencioso. De forma indireta no direito administrativo, as fontes inorganizadas influem na produção do direito positivo, apesar de as atividades opinativas e interpretativas serem consideradas fontes que influem nessa produção. Que bonito, que bonito. Sabe o que isso aqui está falando? Te mostrar aqui que é o juridiquês. Olha só, fontes inorganizadas. Costumes e praxe. Opa! E praxe. Ok? Atividades opinativas. Doutrina. Interpretativas. Jurisprudência. Ou doutrina. Também a doutrina, ela também é interpretativa. Né? Então, vamos lá, vamos traduzir. De forma indireta no direito administrativo, os costumes e a praxe administrativa influem na produção do direito positivo, ok. Apesar das atividades de doutrina e jurisprudência serem consideradas fontes que influem nessa produção. Certíssimo, certíssimo. Vamos lá. A jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo, razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. Olha só, o que eu já te falei? Que somente as súmulas vinculantes são jurisprudências obrigatórias, porque elas terão eficácia erga omnes, ok? As demais jurisprudências, mas foi o STJ? Baixa a bolinha, STF, STJ. Não, eles estão em páreo. Não estão, tá? Não estão. Não vem com essa, não. Um é guardião da Constituição, os outros das leis nacionais e federais. Então, né? Tem uma aqui. Então, somente as súmulas vinculantes do STF é que são fontes diretas e alguns autores consideram fontes primárias. Mas o erro da questão, majoritariamente, está aqui, em dizer que é obrigatória. Obrigatória não é, tá? Não são todas. E a questão aqui, ela generalizou. Quadrix! Caraca, olha só, se você quiser fazer um concurso de conselho regional ou conselho federal, é só você procurar no site da Quadrix, que é ela que realiza 99%, tá? O sistema do contencioso administrativo, ok, que a gente já sabe que é o sistema francês, ou da dualidade de jurisdição, estabelece uma justiça administrativa a quem incumbirá julgar a invalidação e interpretação de atos administrativos. Certíssimo. Quem diria que a Quadrix faria uma questão bem feita, né? E o que o professor trouxe aqui? Mapas mentais. Vocês conhecem o princípio dos mapas mentais? Os mapas mentais foram criados por Tony Buzan, né? E aí ele prega que você faz um mapa mental, né? Vamos falar um pouquinho aqui com imagens, palavras abreviadas, né? Keywords, né? Abreviações e muitas cores. Teoricamente, você teria que ler todo dia, tá? Quando eu estudava para concurso, eu lia todo santo dia meus mapas mentais. Inclusive, essas matérias que eu tô te dando, quando eu te falo, eu lembro dos meus mapas mentais. Quer ver? Esse aqui eu fiz, tá? Esses aqui eu fiz na minha época de estudo. Olha só. O Estado, segundo Eli Lopes Meirelles, do ponto de vista sociológico, é uma corporação territorial com poder e mando originário. Sob o ponto de vista político, é uma comunidade de homens fixada sobre um território com poder de ação, de mando e de coerção.
Já pelo ponto de vista constitucional, é uma pessoa jurídica, territorial e soberana. Vamos lá. As formas de Estado, esse aqui está sem um desenho, né? Infelizmente, mas vamos desenhar aqui uma bandeira do Brasil. Ele poderá ser unitário quando tiver um poder único e central, e ele poderá ser federado quando tiverem poderes distintos e autônomos, e também observar a autoadministração. Olha só o Estado novamente, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno que é capaz de adquirir direitos e obrigações. Ele é um Estado de direito, vê que tá de direito porque está completando, porque ele cria leis, mas também submete-se a ela. E quais são os elementos de um Estado? Esses elementos são indissociáveis e indispensáveis, que é o povo, o território e o governo soberano. Quais são os poderes? Olha o Superman, que ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa. Vai, malvadão. Vamos continuar? Só para ver se você estava esperto. O legislativo, que ele tem a função legislativa e a atípica. E a atípica que vai ser administrativa ou jurisdicional. E o poder executivo, que tem a primeira função administrativa, e como atípica ele legisla nas MPs, mas ele não possui função jurisdicional. Alguns autores vão dizer que os PADs são funções jurisdicionais, então se cair na sua questão você fica esperto. Já no judiciário possui a função jurisdicional e como atípica ele vai ter a administrativa e a legislativa quando ele faz os seus aqui ó, tá aqui ó, é óbvio que tá, os regimentos internos. Aqui o governo, o Temer está aqui porque era na época o governo dele, é o conjunto de órgãos e poderes que exercem uma função política, de políticas públicas, com diretrizes de comando, direção e fixação. O sistema presidencialista caracteriza-se pela independência dos poderes. O Estado, o chefe de Estado é o presidente e o chefe do executivo também. Já no parlamentarismo ocorre a colaboração dos poderes, o Estado, o chefe de Estado é o presidente ou monarca e o chefe de governo é o primeiro-ministro ou o conselho de ministros. As formas de governo poderá ser a república, representada pela eletividade, temporalidade, accountability, que vai ser o quê? Isso aqui é a prestação de contas, tá? Isso aqui o professor colocou em inglês porque a carreira pede. Que a carreira que o professor ama, pede, e aí ele tem que colocar. Mas vamos lá. A monarquia é caracterizada pela eletividade, a vitaliciedade e a ausência de prestação de contas. Já a administração pública em sentido amplo é quem, que são os órgãos supremos e os órgãos administrativos, e em caráter objetivo é o que? É a função política, função de governo e função administrativa. Já a administração pública em sentido estrito é quem? Órgãos, agentes e pessoas jurídicas, e em sentido objetivo é o que? A função administrativa, a polícia administrativa, os serviços públicos, as atividades de fomento e a intervenção, né? Olha só, esse lado aqui vai ser até bom te falar, porque assim, é um oversharing, né? Na verdade, isso aqui dificilmente cairia na sua prova, mas vamos falar aqui um pouquinho. A administração pública em sentido estrito, a gente já viu na nossa aula. Já a administração em sentido amplo, que raramente cai, é a seguinte: em sentido amplo vai se dividir em subjetivo e objetivo. Em sentido subjetivo, são os órgãos de governo supremos, ou seja, os ministérios, né? O TCU, deixa eu ver quem mais, um MP, ok? E os órgãos administrativos. Já em sentido objetivo, que é o que? É a função política, a função de governo e a função administrativa. Olha só que interessante, em amplo, quando a gente fala em o que, você pode ver, olha só, que essas três funções são de fato as funções que um chefe do executivo faz. Ele tem a função política dele, ele tem a função de governo dele e ele tem a função administrativa dele. Já se a gente pegar por sentido estrito, olha só, o que tem aqui
são só as funções administrativas. Tudo isso está no bojo da função administrativa. Entendeu? Por isso que é amplo e restrito. Mas não se preocupem muito em ficar decorando isso aqui não, principalmente essa parte aqui, ó, porque não cai, tá? Essa aqui cai, essa aqui cai. E quais são as fontes do direito administrativo? A lei, a lei primária é a CF e as leis estritas, e a fonte a lei secundária são as demais. A doutrina é considerada secundária e indireta. A jurisprudência primária são as vinculantes erga omnes e as secundárias as não vinculantes e não escritas. O costume e a praxe é secundária e não escrita, e as outras são os tratados e os princípios gerais. Quanto ao sistema administrativo, temos aqui o francês do contencioso administrativo, que ele é caracterizado pela dualidade judiciário-administração. O judiciário não intervém. Já no inglês, jurisdição una, o judiciário só ele faz a coisa julgada material. E tem mais um, tem um último, que é o que? O que é o sistema administrativo brasileiro? A gente adota o sistema inglês uno, jurisdição una. O judiciário não aprecia atos políticos e típicos administrativos, né? O que são atos? Na verdade, não é que ele não aprecia, tá? É que principalmente não cabe a ele, né? Falar de, vamos supor, deixa eu explicar isso aqui para não pegar mal. Olha só, quando eu coloquei os atos políticos, é porque não cabem na esfera do judiciário intervir, não caberia, né? Não caberia intervir em nomeações, exonerações do núcleo ali político do presidente da República, mas acontece, né? A gente sabe que acontece. E quando a gente colocou ali a via administrativa, é o seguinte: quando um judiciário, ele jamais poderá revogar um ato administrativo em razão do seu mérito. O que é o mérito? Conveniência e oportunidade. O que o judiciário pode fazer é anular em razão da ilegalidade desse ato, entendeu? Para não ficar dúvida. Então vamos lá. E a via administrativa, ela é necessária em quais casos? Justiça desportiva, reclamação de súmula vinculante, habeas data, mandado de segurança e ações que caibam recurso suspensivo. Tá certo? Gente, mas foi rápido, hein? Eu pisquei e deu 40 minutos de aula. Fazer o seguinte: pisca, 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 abraça seu marido, abraça sua mulher, abraça sua esposa, abraça seu esposo, abraça seu gato, né? Vai comer alguma coisa, 5 minutinhos, o professor vai pingar um colírio ali, que essa luz aqui do estúdio ela é muito forte. E aí a gente já volta para mais uma pincelada de direito administrativo. Tchau, tchau.